Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, como previsto no cronograma, a gente vai falar sobre a filosofia de Sartre. Então a gente vai tentar entender um pouquinho aí os principais pontos da filosofia dele, tá? O Sartre, ele é um dos principais representantes de uma corrente filosófica muito famosa, muito conhecida no século XX, chamada existencialismo, tá? Então na época o Sartre ele fez bastante sucesso, apareceu bastante na mídia, ele ficou bastante famoso na época, tá? Então, a gente vai entender, então, uma filosofia que marcou bastante o pensamento, do século XX, tá? Então, primeiro, vamos falar aí de algumas questões importantes que o Sartre procura, trazer algumas respostas, né? Então, ele se pergunta, né, o que que é ser um ser humano, né? O que que nos diferencia dos outros animais? Será que, no caso dos seres humanos, nós temos uma natureza humana, uma essência, né? Será que o ser humano já é um ser definido, né, ou não? Como é que será que ocorre no caso do ser humano? E em relação à vida, será que há uma finalidade na vida? Será que a vida tem um sentido nela mesma ou somos nós que damos algum sentido à vida, tá? Outra questão também importante que a filosofia do Sartre vai procurar refletir é sobre a liberdade. Será que nós, seres humanos, somos livres? Até que ponto a gente é determinado pela história, pelas nossas características biológicas ou é, somos nós que fazemos escolhas e somos nós que nos determinamos, né? Então, essas são algumas questões iniciais aí propostas por Sartre, tá? Então, vamos falar inicialmente aí da vida do Sartre, alguns pontos sobre a vida dele, e depois a gente entra propriamente na filosofia dele. O Sartre, ele é um filósofo francês que nasceu em 1905, tá? E ao lado de Heidegger, ele é considerado um dos principais nomes do existencialismo. É, o Sartre, além de filosofia, ele escrevia sobre literatura, então ele tinha livros, né, na área de literatura e ele ganhou um Nobel, mas ele acabou recusando esse Nobel, tá? E ele morreu em 1980, tá? Então ele é um filósofo recente, tá? E a filosofia dele é bastante contemporânea, bastante atual e acho que vocês vão gostar de algumas coisas que ele fala, tá? É, sobre as obras do Sartre, né? É, na área de filosofia, a obra mais famosa e mais importante dele chama O Ser e o Nada, tá? Que é uma obra bastante extensa e bastante profunda, mas ele também tem uma obra de divulgação do pensamento dele que chama O Existencialismo e o Humanismo, é esse livro aqui, tá? Então, na aula de hoje eu vou me basear principalmente nesse livrinho. É um livro que ele escreve de maneira bastante didática, bastante clara, tá? E ele escreveu, né, esse livro para defender o existencialismo, porque muitas pessoas na época criticavam o existencialismo e às vezes não entendiam muito bem a proposta, né, da filosofia existencialista. Então vamos basear a aula de hoje principalmente nesse livro, né, que ajuda a gente a entender bastante sobre a filosofia do Sartre, tá? Então vamos entrar aí agora na filosofia dele, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai ver é sobre a diferença entre existência e essência, tá? Então, eu vou explicar bem esses dois termos para a gente poder entender né, uma frase dele bastante famosa que ele diz que, no caso do ser humano, a existência precede a essência, tá? Então, vamos primeiro entender o conceito de existência, que é o mais simples, tá? Então, existência está relacionado a algo que tem uma existência, tem uma vivência e é, está sujeito às modificações do tempo, certo? Então, existir é você, né, ter uma vivência, tá? Num determinado período. Então, o conceito de existência é mais fácil de entender, tá? Então, está relacionado a você existir e viver num dado período de tempo, certo?
Já o conceito de essência, ele é muito importante na filosofia e às vezes a gente não entende muita coisa porque às vezes esse conceito, né, não é muito esclarecido, tá? Então vamos tentar entender isso. O que é essência em filosofia? Essência é algo, né, alguma característica ou algum conjunto de características que fazem um ser o que ele é, certo? Características essenciais, portanto, são características que não podem ser modificadas sem que aquele ser deixe de ser o que ele é. Então, vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender esse ponto, tá? Então, qual que é a essência do ser um cavalo, né? O ser cavalo está ligado ao fato de ser mamífero, ao fato de ser equino, ao fato de ter um coração, de ter uma cabeça, de ter um focinho e assim por diante. Então, todas essas características que eu acabei de falar fazem parte da essência do ser o cavalo, ou seja, são características imprescindíveis para o cavalo, certo? Características que definem o ser cavalo, tá? Já características como o fato dele ser preto ou marrom, o fato dele ser grande ou ser pequeno, não são características essenciais, porque não são características que definem o ser cavalo, certo? Então, características essenciais são aquelas ligadas à definição de um determinado ser, são características principais de um determinado ser, tá? Que fazem ele ser o que ele é, certo? Então, no caso do ser um cavalo, ele tem um conjunto de instintos que fazem ele comer determinado tipo de comida e não comer outro, ele tem um determinado tipo de comportamento, tudo isso em decorrência da essência do ser cavalo, certo? Então, a essência, em filosofia, é o que faz uma coisa ser o que ela é, certo? Aí, o Sartre ele vai dizer o seguinte: no caso do ser humano, a existência precede a essência. Ou seja, no caso específico do ser humano, nós não temos uma essência, tá? Então, à primeira vista, pode parecer estranho o que ele está dizendo, né? Como assim não existe uma essência? Né? Nós temos uma cabeça, nós somos também mamíferos, animais, né? E tudo isso contribui para ser quem nós somos e, portanto, seria a nossa essência. O Sartre ele discorda desse posicionamento porque ele vai dizer que nossas características principais não são dadas, não são pré-dadas antes de nós nascermos, tá? Então ele vai dizer que ser um ser humano é uma construção ao longo da nossa existência, por isso o termo existencialismo, tá? Então o que nós somos não é definido de antemão. O que nós somos é definido ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, certo? Por isso que ele diz que a existência precede a essência. Então ele vai fazer uma comparação muito interessante entre o ser humano e uma tesoura. Uma tesoura, ela já tem sua essência definida antes mesmo de existir, certo? Então vamos pensar na pessoa que criou, né, uma tesoura. Ela pensa em um objeto que ela quer usar para cortar um papel, certo? E aí ela já pensa nas características desse objeto. Então vai ser de metal, vai ter que ter uma parte afiada, uma outra parte para a gente colocar os dedos e assim cortar o papel com facilidade, certo? Então, quando a gente tem uma ideia da tesoura, né? Essa ideia da tesoura já seria a essência da própria tesoura. Então, antes mesmo da tesoura existir enquanto objeto, a tesoura já existia antes na nossa cabeça, certo? Portanto, os objetos criados pelos seres humanos, eles já têm uma essência definida por nós, seres humanos, antes mesmo desses objetos existirem de fato, certo? E no caso dos outros animais e dos outros seres que não são criados por seres humanos, para o Sartre, esses seres também têm uma essência definida, tá? Eles também já têm uma essência antes mesmo de nascer, tá? Então pensa, por exemplo, em um leão, tá?
O leão, ele tem, né, um mesmo comportamento, tá? Independentemente do tempo em que ele vive, independentemente do lugar que ele vive, certo? Todo leão, ele vai ter certos instintos e ele vai agir de acordo com esses instintos, tá certo? Então, um leão, uma vaca, uma galinha, né? Uma tartaruga, todos os animais, eles têm um instinto, então é como se eles fossem programados para agir da maneira que eles agem, tá certo? Então, por isso que, no caso dos animais, das plantas ou de uma pedra, a essência desses seres já é pré-definida de antemão. Por quê? Porque o comportamento deles, o modo deles agirem, tá? Tá ligado, né, no caso dos animais, aos instintos, no caso da planta, as características, né, que a própria planta já tem, tudo isso já é dado de antemão. Portanto, para o Sartre não existe liberdade nesse campo, tá? Por quê? Porque um leão, uma planta não escolhe o que eles vão ser. Eles são de acordo com as características que eles já têm de antemão, certo? Então, é como se eles fossem programados para agir daquela determinada maneira. Enquanto no caso dos seres humanos, não. Nós não temos uma essência definida. Então, para o Sartre, uma pessoa, ela não nasce, por exemplo, inteligente, ela não nasce para ser médico ou para ser professor, né? Então, para o Sartre não teria uma função predada de quem nós somos, tá? Quem nós somos, tanto pensando no ser humano em geral quanto cada indivíduo, isso tudo é determinado ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, certo? Então, já não está definido, por exemplo, sua profissão. Sua profissão é você que escolhe, tá? Não é algo que já é dado de antemão, né? Se você vai casar ou não, se você vai ter filho ou não, tudo isso depende de escolhas suas, tá certo? Portanto, você não está programado para agir da maneira que você age, certo? Então, esse é um dos principais pontos da filosofia de Sartre, tá? Então, ele diz que a existência precede a essência, ou seja, no caso do ser humano, nós primeiro vivemos e nós só vamos nos definir ao longo da nossa vida, certo? Então, esse é um ponto bastante importante na filosofia de Sartre, tá? Então, ele vai dizer que o ser humano ele é livre, certo? Mas livre para ele não é uma característica acidental do ser humano, é a principal característica do ser humano, tá certo? E por isso que para ele o ser humano não tem uma essência, não tem uma natureza, porque como nós somos liberdade, não tem nada predado, não tem nada pronto no caso dos seres humanos, tá? Então somos nós que fazemos as nossas escolhas. E aí tem uma frase muito famosa e muito interessante, né, que o Sartre diz, que é: o homem está condenado a ser livre. O que ele quer dizer com isso, né? O homem está condenado a ser livre. Com isso, ele está dizendo que nós podemos escolher várias coisas, mas não podemos não escolher, certo? Então, o tempo todo a gente está realizando escolha. Não tem como a gente não escolher. Por isso que ele diz: o homem está condenado a ser livre, certo? Então, ele vai dizer que nós, por exemplo, nós seres humanos, nós não escolhemos o tempo em que a gente vive, a gente não escolhe a nossa família, a gente não escolhe as características físicas que nós temos, certo? Então, várias coisas nós não escolhemos, mas é justamente a partir dessas coisas que que nos determinam, certo? Então, é justamente a partir das minhas características pessoais que eu faço as minhas escolhas, certo? Então, não é porque existem coisas que me determinam que significa que eu não realizo escolhas, certo? Então, ele vai dizer que o fato de eu não escolher o tempo, de eu não escolher minhas características físicas, isso não impede a liberdade humana, certo? Então, o tempo todo nós estamos realizando escolha e por isso que nós estamos condenados a ser livres, porque nós não podemos não escolher, tá certo? Então, ele vai dizer uma coisa também bastante interessante relacionada a esse ponto, que é o seguinte: o Sartre vai falar que
se uma pessoa diz o seguinte, né? Vamos pensar numa pessoa que tem uma condição difícil de vida, né? Uma pessoa que às vezes, por exemplo, vive uma crise financeira, fica pobre, né? Às vezes tem um alagamento que tira a casa dela, ela perde a casa dela e assim por diante, né? Então vive numa condição ali muito difícil, certo? E aí essa pessoa poderia dizer, né? Olha o que fizeram de mim, né? Olha o que aconteceu comigo. Aí o Sartre ele diria o seguinte, né? Do mesmo modo que a pessoa pode dizer, né? Olha o que fizeram de mim, ela também pode dizer, olha o que eu fiz do que fizeram de mim, né? Com isso, o Sartre está sempre jogando a responsabilidade e a decisão para nós seres humanos, certo? Então, é justamente a partir do que nos determina que nós fazemos certas escolhas, tá? E isso é uma característica importante no caso dos seres humanos. Bom, vamos para um outro conceito muito importante na filosofia do Sartre. Então, acho que isso ficou claro, né? Então, resumindo o que eu disse até aqui, né? O, o Sartre, ele vai dizer que, no caso do ser humano, então, não existe uma natureza humana, não existe uma essência humana, tá? O que nós somos é definido ao longo da vida e, por isso, nós somos liberdade, certo? E aí ele diz uma frase muito famosa que é: o ser humano está condenado a ser livre, ou seja, a gente não pode não escolher. O tempo todo nós estamos realizando escolhas, certo? Então, esses são os principais pontos que nós vimos até aqui. Agora, um outro conceito muito importante na filosofia do Sartre é o conceito de má-fé, tá? Então, vamos entender, né, que está ligado a essa questão da liberdade. O que é a má-fé, né, para o Sartre? O que é agir de má-fé? Ele vai dizer que agir de má-fé é quando uma pessoa ela escolhe não escolher. É quando uma pessoa ela não se responsabiliza pelos seus próprios atos e segue algo, né, pronto, algo predado, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que copia outras pessoas, né, que segue o comportamento da maioria, certo? Ou de uma determinada tribo, ou de uma determinada corrente, essa pessoa é como se ela estivesse escolhendo não escolher. Em vez dela fazer suas próprias, né, criar seu próprio pensamento, criar sua própria personalidade, seu modo de agir, ela copia outras pessoas e, com isso, ela abdica de ser um ser humano, né? É como se ela escolhesse não ser um ser humano. Porque seres que não escolhem são os outros, né? Animais, plantas e etc., não são capazes de realizar escolhas. No caso do ser humano, o ponto principal é justamente a nossa capacidade de fazer escolhas. E aí, quando uma pessoa age de má fé, né, é aquela pessoa que age seguindo, né, copiando outras pessoas, né, ao invés dela mesma criar seu próprio modo de pensar, criar seu próprio modo de agir, tá? Então, quando nós fazemos isso, é como se nós comportássemos como coisas e não como pessoas, tá? Então, para ele seria um erro escolher não escolher, tá certo? Então, ser um ser humano é fazer escolhas e se responsabilizar pelas próprias escolhas. Então, né, igual aquele exemplo que eu disse antes, quando uma pessoa diz, olha o que fizeram da minha vida, é como se a pessoa estivesse fazendo de coisa, como se ela não fosse responsável pela sua própria situação e só visse, né, coisas que determinam ela, tá? Então, o Sartre ele vai dizer que é importante a gente fazer nossas próprias escolhas, criar nosso próprio modo de agir, de se comportar, tá? Porque ele vai dizer que é impossível nós não escolhermos e nós devemos, né, pensar por conta própria e fazer nossas próprias regras, tá? E quando ele diz fazer suas próprias regras, não significa então você agir só pensando em si mesmo, tá? O que o Sartre ele vai pensar, né, então no campo da ética? Ele vai dizer que nós sempre agimos em relação a outras pessoas, tá? Então, eu me reconheço ao reconhecer outro ser humano, tá? Então, respeitar outros seres humanos é uma forma de respeitar a nós mesmos,
certo? Então, ele vai destacar isso. Então, não é o fato de que não existe regras, né, prontas, né? Então, para o Sartre, por exemplo, não existe uma ideia definida do que é bem, do que é mal, do que é certo ou errado. Somos nós, seres humanos, que definimos o que é certo e o que é errado, o que é bem e mal, certo? Mas nem por isso, né, ele defende que a gente deve, então, agir só em vistas ao próprio benefício nosso. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade, certo? E reconhecer o outro é uma forma de reconhecer a nós mesmos e de nos respeitarmos, certo? Então não é o fato de nós fazermos nossas próprias escolhas que significa então que eu posso passar por cima dos outros, né? Como se isso fosse algo correto, né? Então ele destaca isso, né? Que não existe de forma é, clara, de forma definida, o que nós devemos fazer ao longo da vida, tá certo? Então, para ele, nós é que temos de decidir de acordo com cada situação que a gente vive, tá? E fazer nossas próprias escolhas e nos responsabilizarmos pelas próprias escolhas, certo? E isso não significa agir de modo egoísta, né? Por quê? Porque nós devemos, né, reconhecer o outro, né? Porque reconhecer o outro é uma forma de reconhecer a nós mesmos, certo? E aí um último ponto importante na filosofia do Sartre é a ideia de angústia, certo? O Sartre ele vai dizer que quando nós percebemos que a nossa vida é produto de nossas escolhas, né? Que nossa vida ela decorre de escolhas que nós fazemos, né? Ao longo da nossa vivência, isso dá uma angústia, tá certo? Uma angústia por quê? Porque a gente percebe que a nossa vida ela é finita, que ela acaba, né? Na visão dele, o ser humano não tem, né, uma vivência pós-morte. Para ele, o que existe é a nossa vida aqui, né? E é justamente nesse tempo do nosso nascimento até a nossa morte que nós nos definimos, né? Através das nossas escolhas, certo? E quando a gente percebe isso, né? Que a vida é finita e que ela é resultado de escolhas que nós fazemos, isso dá uma angústia, né? Que é uma espécie de uma tristeza existencial sem um motivo específico para isso, né? Mas tá ligado a angústia está ligada a essa percepção, né, de que a vida ela tem um fim e de que a nossa vida ela é resultado das nossas escolhas, certo? Acho que esses são os principais pontos da filosofia de Sartre, certo? Então, resumindo só para ficar bem claro, né, os principais pontos da filosofia de Sartre, né, que é importante vocês saberem, tá? Então, primeiro ponto, né, para o Sartre, o ser humano não tem uma essência definida, nós é que nos definimos ao longo da vida, certo? Daí uma das frases famosas dele de que, no caso do ser humano, a existência precede a essência, ou seja, primeiro nós existimos e só depois nós nos definimos. Então, o que o ser humano é o que ele faz ao longo da vida. Então, não tem nada definido no caso do ser humano, certo? Outro ponto importante, né? Outra frase muito famosa dele é que o ser humano está condenado a ser livre, ou seja, nós podemos escolher várias coisas, mas não podemos escolher não escolher, certo? Então, o tempo todo nós estamos realizando escolhas que vão definindo a nossa vida e quem nós somos, tá? E um outro ponto importante da filosofia dele é que o fato de nós fazermos escolhas e o fato de não ter regras predadas não significa que a gente deva agir só de modo egoísta, certo? É importante também pensar no outro e olhar o outro é uma forma de olhar a nós mesmos, certo? E por último, né, por último não, né, o conceito de má fé, que também é um outro ponto importante na filosofia de Sartre, que agir de má fé é você copiar, né, um grupo de pessoas, você copiar uma forma de pensar e não se responsabilizar pelas suas próprias escolhas e você fazer sua própria personalidade. Então, agir de má fé é isso, é você não criar, né,
sua própria personalidade, seu modo de agir, mas seguir algo já pré-dado, certo? Então, isso seria agir de má fé para o Sartre. E, por fim, a ideia de angústia. Então, ter uma existência finita e saber que essa existência é resultado das nossas escolhas gera angústia, certo? Bom, acho que deu para entender os principais pontos da filosofia do Sartre, mas se tiver alguma dúvida, qualquer questão, vocês podem, falar comigo, certo? Obrigado pela atenção, pessoal. Boa semana aí para vocês.